Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos no livro do Êxodo. Hoje nós faremos os capítulos 9 e 10. O capítulo 9 começa dizendo assim: O Senhor disse a Moisés: Vai procurar o Faraó e dize-lhe: Eis o que diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo, para que ele me preste um culto. Se recusas, se persistes em retê-lo, a mão do Senhor vai pesar sobre os teus animais que estão nos campos, sobre os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Haverá uma peste terrível. Entretanto, o Senhor fará uma distinção entre os animais dos israelitas e os dos egípcios, e nada perecerá de tudo o que pertence aos israelitas. O Senhor fixou o prazo nestes termos: amanhã o Senhor fará isto na terra. No dia seguinte, o Senhor cumpriu sua palavra. Todos os animais dos egípcios pereceram, mas não morreu nenhum animal sequer do rebanho dos israelitas. Tendo o faraó mandado examinar, verificou que não morrera nenhum só animal dos rebanhos dos israelitas, mas o coração do faraó ficou endurecido e ele não deixou ir o povo. Então nós estamos aqui na quinta praga, né? Que é a mortandade do gado, e a gente vai vendo assim que a situação vai se afunilando, né? O Egito já está ficando esgotado diante dessas pragas todas, né? Mas o faraó, ele continua resistente, né? Por quê? Porque o faraó é orgulhoso, e o orgulho é um grande mal, né? Por quê? Porque pelo orgulho do faraó, pelo fechamento do coração do faraó, ele não se deixava converter, né? Na primeira, na segunda, na terceira, na quarta praga, já estamos na quinta e o faraó continua tendo o coração endurecido. Olha, eu tenho razão e é isso mesmo, eu sou o rei do Egito, então... Mas Deus continua dando sinais para dobrar o faraó, né? Então, nós podemos aprender, olhando pelo lado do faraó, que nós temos que nos converter enquanto é tempo. Que a gente não pode ficar esperando a mão da justiça de Deus ter que pesar sobre nós, não, né? Ah, nada, Charlene, isso não acontece não, né? A gente às vezes tem um relacionamento com Deus, porque Deus é misericórdia, como se Deus fosse bobo. Gente, Deus não é bobo. Deus não é bobo, né? Deus vai usando de misericórdia, mas chega uma hora que a mão da justiça tem que se levantar, né? Então, que nós possamos nos converter enquanto é tempo, né? Vem uma dificuldade na nossa vida, a gente não se converte. Vem duas, a gente não se converte. A gente tá vendo que a gente está indo para o caminho errado, a gente não se converte, né? Vai esperar acontecer mais o que para se converter, né? Então nós precisamos converter hoje. Eu preciso me converter hoje. Vocês precisam se converter hoje. E olha que já vai tarde, né? A nossa conversão. E aí continua. Mas é interessante que essa palavra vai dizer que os animais dos egípcios, eles pereceram todos, mas os animais dos israelitas não. Aí a gente também é convidado a pensar sobre uma outra perspectiva, né? Se nós somos o povo de Deus e se nós estamos buscando a Deus de coração, se nós estamos buscando ser fiéis verdadeiramente ao Senhor, sem falsidade, né? Mas de verdade, a gente às vezes fica preocupado com os problemas do mundo, né? Com os problemas que nos cercam, mas o nosso coração não deve se afligir. Sabe por quê? A gente pode estar vivendo o que for nesse mundo. Qual dificuldade a gente vai vivendo nesse mundo, por maior que ela seja, ela não é maior do que a graça de Deus na nossa vida, né? E o que nós buscamos é a vida eterna. Então nós não queremos perecer sob o castigo eterno, sobre o inferno, né?
Então, se nós até mesmo provarmos a morte nesse mundo, mas a gente for para o céu, tá ótimo, né? Nós não temos com o que nos preocuparmos se nós estamos vivendo com os olhos fixos no céu. Porque nós podemos passar por tudo nesse mundo e por final das contas a gente pode dar a própria vida. Mas se nós estivermos a partir daí na presença de Deus por toda a eternidade, vai ter valido a pena todo o sofrimento nesse mundo, né? Então vamos firme no propósito de Deus na nossa vida, porque e também até nessa vida, né? Nós temos que saber que Deus nos protege, que Deus nos guarda, e nós temos que ter confiança também em Deus, já nessa vida, né? E no século vindouro, na vida eterna, então, nós estaremos para sempre diante da presença dele. A sexta praga, então, lá no versículo 8, o Senhor disse a Moisés e a Arão: toma vossas 2 mãos cheias de cinzas do forno, e Moisés lance para o céu diante dos olhos do faraó. Ela se tornará poeira que se espalhará por todo o Egito, e haverá em todo o Egito, sobre os homens e sobre os animais, tumores que se arrebentarão em úlceras. Tomaram, pois, da cinza do forno e apresentaram-se diante do faraó. Apresentaram-se diante do faraó. Moisés atirou para o céu e produziram-se sobre os animais e sobre os homens e sobre os animais tumores que se arrebentaram em úlceras. Os mágicos não puderam aparecer diante de Moisés por causa das úlceras, que foram atingidos, porque foram atingidos como todos os egípcios. O Senhor endureceu o coração do faraó, que como o Senhor havia predito, não ouviu Moisés e Arão. Então vem a sexta praga aí, as úlceras, né, que tomaram ali os animais, né, o corpo, a pele dos animais, dos homens, né? O Senhor disse a Moisés: tu te apresentarás amanhã cedo diante do faraó e lhe dirás: eis o que diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa partir o meu povo para que ele me preste um culto, porque dessa vez eu vou descarregar todos os meus flagelos sobre a tua pessoa, tua gente e teu povo, a fim de que saibas que não há ninguém semelhante a mim em toda a terra. Então, aqui a coisa foi se apertando, né? A coisa foi se apertando. Vai dizer aqui no versículo 15: eu poderia num instante, estendendo a minha mão, ferir-te de peste, tu e teu povo, e tu já terias desaparecido da terra. Mas se te deixo incólume, é para que vejas o meu poder e que o meu nome seja glorificado por toda a terra. Se te obstinas em impedir a partida do meu povo, amanhã, a esta mesma hora, farei cair uma chuva de pedras tão violenta como nunca houve igual no Egito, desde a sua origem até o dia de hoje. Mete, pois, ao abrigo teus animais e tudo o que tens nos campos, porque todos os homens e todos os animais que se encontrarem fora de casa nos campos serão atingidos pela saraiva e morrerão. Aqueles dentre a gente do faraó que temem a palavra de Deus porão seus servos e seus rebanhos ao abrigo nas casas. Mas os que não fazem caso da palavra do Senhor deixarão nos campos seus escravos e seus rebanhos. O Senhor disse a Moisés: estende a tua mão para o céu, para que caia uma chuva de granizo em todo o Egito. E aí, assim se faz, né? Cai ali uma chuva tremenda, né? De granizo. E aquela chuva vai ferir tudo que estava nos campos, homens e animais, né? E só a terra de Gessém, vai dizer lá no versículo 26, onde se encontravam os israelitas, foi poupada. Vamos continuar aqui no 27. O rei mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: olha só que o coração do faraó parece que já começa ali a titubear, né? Porque ele vai dizer assim: desta vez eu pequei. O Senhor é justo. Olha, essas palavras estão aqui na boca do faraó. Desta vez eu pequei. O Senhor é justo. Eu e meu povo fomos culpados. Rogai ao Senhor para que cessem os trovões e o granizo. Eu vos deixarei ir e não vos reterei mais. Moisés disse-lhe: logo que eu tiver saído da cidade, levantarei as minhas mãos para o Senhor. Os trovões cessarão e não haverá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Então aqui a gente vê que o faraó começa a se dobrar, ele começa a ver que não adianta, que quanto mais ele persiste em não deixar o povo partir, que mais a coisa vai ficando pior. E ele começa a perceber que é porque ele estava pecando contra o Senhor.
Aquele mesmo Senhor que no início ele tinha dito para Moisés, não sei quem é o Senhor, não me interessa, né? Agora ele já começa a dizer, olha, eu pequei contra o Senhor e o povo também. E ele já permite, mas só por um primeiro momento. Na hora que tudo acalma, a gente vai ver então que ele fala, não, ninguém vai não, né? Não deixa o povo partir. Versículo 33, Moisés partiu da casa do faraó e deixou a cidade. Levantou as mãos para o Senhor. Cessaram os trovões e o granizo, e parou de chover sobre a terra. Vendo o faraó que cessara a chuva, assim como o granizo e os trovões, continuou a pecar e endureceu seu coração, ele e sua gente. E tendo se obstinado o coração do faraó, não deixou partir os israelitas. E aí a gente vai para a oitava praga, que são os gafanhotos, né? E aí lá no versículo 3 vai dizer assim, Moisés e Arão foram procurar o rei e disseram-lhe, eis o que diz o Senhor, Deus dos hebreus, até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Será que o Senhor talvez não esteja fazendo essa pergunta para mim, para você? Até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Será que Deus não está dizendo isso para os governantes que muitas vezes extraviam aí o dinheiro do povo, para o governo mundial que tem aí na mão, né, a chave para fazer tanto bem e que tem arquitetado fazer tanto mal, né? Será que Deus não está dizendo isso para tantas outras realidades na nossa sociedade, né? Entre a diferença entre ricos e pobres, será que o Senhor não está dizendo isso para os ricos? Será que o Senhor não está dizendo isso talvez para os empresários? Será que o Senhor não está dizendo isso para aqueles que só sabem espoliar o pobre, né? Não sei, vamos pensar nisso, né? Primeiro colocar cada um de nós e depois pensar, o Senhor ele é justo e ele vai agindo, né? Até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que ele me preste um culto. E aí vai dizer, se você recusar, vai vir aí os gafanhotos. Da mesma forma, vem os gafanhotos. O que o granizo não acabou, os gafanhotos acabaram. O que sobrou da plantação, com a chuva de granizo, vieram os gafanhotos e devoraram, né? E aí continua, né, a história. Quando, lá no versículo 8, né, depois que aconteceu tudo isso, o faraó vai falar, ai meu Deus, agora complicou, né? Complicou, vai acabar as plantações do Egito. Então mandaram vir, lá no versículo 8, Moisés e Arão à presença do rei, que lhes disse, ide fazer as vossas devoções ao Senhor vosso Deus. Quem são os que vão partir? E aí Moisés falou, olha, nós vamos todos, nós vamos os homens, as mulheres, as crianças, os animais, nós vamos com tudo lá para o deserto. Porque a gente não sabe o que nós vamos precisar para prestar o culto ao Senhor. Moisés vai dizer. E aí o rei do Egito vai falar assim, não vai todo mundo não, você é doido. Aí ele vai falar assim, o Senhor esteja convosco, do mesmo modo como te deixei partir com os vossos filhos. Tomai cuidado porque tens más intenções. Não há de ser assim. Ide vós os homens e prestai o vosso culto. Ele falou assim, olha, não vai essa galera toda não, Moisés. Os homens podem ir, o resto fica aqui. As crianças, as mulheres, os animais ficam. Moisés nem discutiu com ele, saiu e veio a praga sobre o Egito, né? Lá no versículo 12, o Senhor disse a Moisés, estende tua mão sobre o Egito para que venham os gafanhotos. E assim acontece. Lá no versículo 16, o rei mandou imediatamente chamar Moisés e Arão e disse-lhes, pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora ele vai acrescentando. Cada vez que o faraó vai levando uma chapuletada para cara fora, ele vai acrescentando uma coisa. Agora ele vai falar assim, pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Aí ele já vai falar, olha, estou pecando contra Deus, estou pecando contra vocês também. Vocês estão vindo aqui, vocês estão sendo boca de Deus e eu não estou escutando vocês. Mas perdoa ainda dessa vez o meu pecado e roga ao Senhor. Ele pede perdão agora, né? A Moisés e a Arão, e pede então a Moisés que interceda para que afaste, né, aquele flagelo ali da terra do Egito. Moisés saiu da casa do faraó e intercedeu junto do Senhor. O Senhor fez soprar do ocidente um vento fortíssimo, que levou os gafanhotos e precipitou no Mar Vermelho, sem que ficasse um só em todo o território do Egito.
Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, que não deixou partir os israelitas. Então a gente vai ver aqui, gente, que a realidade da intercessão, né? Vamos parar um pouquinho e pensar no poder da intercessão, né? Por quê? Porque Moisés, a gente vai ver que não é só aqui, não, nas pragas do Egito, não. A gente vai ver lá no deserto que também Moisés, quando ele se coloca a interceder pelo povo, Deus ouve a intercessão de Moisés, Deus ouve a oração de Moisés. E a oração de Moisés, a intercessão, ela é capaz de aplacar a mão de Deus, né? Claro, porque Deus se deixa aplacar, né? Porque Deus fica recebendo ordem da gente, não. A gente não intercede porque quando eu intercedo eu mando e Deus obedece, não. Não, Deus é bom, Deus é misericordioso, Ele é justo, Ele é amoroso, Ele é fiel. E Ele deseja que nós tenhamos esse relacionamento de oração com Ele, inclusive pela oração de intercessão, quando nós não pedimos somente por nós, mas pedimos por outros, né? Pedimos por outras pessoas, pedimos pela nossa cidade, pela nossa nação, pedimos pelas situações, né, que nos circundam, pedimos ao Senhor. Quando nós clamamos ao Senhor, essa oração, a oração de intercessão, ela é agradável a Deus, né? Porque nessa oração nós saímos de nós mesmos, pelos outros, né? Por isso que é uma oração tão importante. E aqui a gente vai vendo que quando Moisés se coloca em oração, Deus escuta, né? Vem a nona praga. A nona praga são as trevas. E aí, durante 3 meses, lá no versículo 23, durante 3 dias, não se via um ao outro, por causa das trevas que cobriram ali o Egito. E ninguém se levantou do lugar onde estava, ao passo que todos os israelitas tinham luz nos lugares onde habitavam. Então a gente vai vendo isso, né? O lugar onde os israelitas estavam, não chegava lá os males, né, sobre eles. Eles eram preservados de uma forma milagrosa ali, né? Enquanto o Egito ele ia sofrendo pelas consequências ali daquilo que eles mesmos, né, estavam plantando ali. E aí o Senhor, mais uma vez, ele manda chamar Moisés e fala com eles, olha, vai prestar culto, pode ir com os seus filhos, só vai deixar aqui as ovelhas e os vossos bois nesse lugar. Mas não era isso que Moisés tinha pedido para ele, né? Então ele foi tentar mais uma vez fazer uma negociação com Moisés aqui. E aí Moisés responde, tu mesmo nos porás nas mãos o que precisamos para oferecermos sacrifícios e holocaustos ao Senhor nosso Deus. Além disso, os nossos animais virão conosco. Moisés, ele parecia muito medroso, né, gente? Mas no fundo ele era bem corajoso, né? Porque foi tomando coragem, né? No meio da missão ele foi tomando coragem. Além disso, nossos animais virão conosco, nenhuma unha ficará, diz Moisés, porque é deles que vamos tomar tudo o que precisamos para o culto. E aí, mais uma vez, o faraó vai dizer, vai ficar bravo com ele e vai falar, fora da minha casa. Expulsou Moisés de lá e disse, guarda-te de me rever, porque no dia em que vires meu rosto, morrerás. Ele fala com Moisés. Então ele ficou bravo, que Moisés não quis aceitar a negociação dele. E aí Moisés responde calmamente para ele, olha só. Tu o dissestes, replicou Moisés, já não verei o teu rosto. Por quê? Porque Moisés sabia agora que o Senhor já tinha revelado ao coração dele que a libertação estava próxima. E ele realmente não precisou mais ver o faraó. A libertação estava próxima. A gente vai ver isso amanhã. Amanhã, onde vai ter aí o anúncio da 10ª praga e o acontecimento dela, onde vai acontecer ali a Páscoa, onde vai acontecer a libertação, né? Então amanhã é um dia também muito importante dentro do nosso estudo. Nós agradecemos a Deus, né? Nós bendizemos ao Senhor pela graça que Ele nos dá de estarmos aqui meditando na palavra dEle. Também podemos aqui, diante dessa palavra, pensar no faraó aqui, né, como uma personificação do mal. E também pensarmos nisso, né? O demônio, o inimigo de Deus, né, ele pode até nos alvejar, ele pode até muitas vezes desejar nos atingir, ele pode até sacudir a nossa vida tentando nos amedrontar, né? Pode até gritar alto como o faraó gritou com Moisés aqui. Mas no final das contas, Deus é vencedor, né? Deus vai ser vitorioso sobre a nossa vida. Nas nossas humilhações, Deus vai ser vitorioso, né?
Nas nossas tristezas, Deus vai ser vitorioso. Nas nossas angústias, Deus vai ser vitorioso, né? Nas nossas opressões, Deus vai ser vitorioso, porque Ele é vitorioso, né? Ele faz cair o braço do poderoso, né? Dos poderosos desse mundo e das forças espirituais do mal espalhadas nos ares, como o próprio São Paulo vai citar, né? Então não tenhamos medo, porque se Deus é por nós, eu sempre repito isso, quem será contra nós, né? Que a palavra de Deus nos ensina. Então agradeçamos ao Senhor por essa graça e recobremos um novo ânimo diante do Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, e dizemos que nós confiamos em Ti. Por mais que os ventos sejam muitas vezes contrários, nós confiamos em Ti, na Tua palavra, e nós sabemos que o Senhor está dobrando o braço do orgulhoso, Senhor, do prepotente. O Senhor está dobrando o braço do mal na nossa vida. E por isso nós Te louvamos e glorificamos. Pedimos também a poderosa intercessão da Virgem Maria, que ela esteja sempre a interceder por nós e a nos guardar no seu imaculado coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.